Atenção, atenção, sétimo ano. Estou aqui de volta, professora Alice Leopoldo, de língua portuguesa, para corrigir os exercícios que eu já tinha passado na aula anterior, ok? Então vamos lá. Na página 51, primeiro exercício que eu tinha passado. Número 1. Agora classifique os enunciados que seguem, identificando-os como frase verbal ou frase nominal. Justifique a classificação de cada um deles. Letra A, olá. A letra A é uma frase nominal. Por que é uma frase nominal? Porque comunica, né? E não apresentam nem verbo, nem locução verbal. Ok? Letra B. Que gato lindo. Perdão. Que gato inteligente, bonito. Há aqui algum verbo ou locução verbal? Não. Então, também é uma frase nominal, e aí nós vamos acrescentar lá a justificativa, pois não apresenta verbo nem locução verbal. Letra C. Nós gatos somos brincalhões e legais. E aqui, essa aqui, gente, vamos lá. Frase nominal ou frase verbal? Muito bem, frase verbal. Por quê, Daniel? Daniel tá com tudo, Daniel. Valeu. Isso aí, Daniel, olha só. Frase verbal, porque apresenta o verbo somos. Ok? Vamos lá. Agora para o Enzo Trembala. Vamos lá, Enzo. Letra D. Garfield, entretenimento garantido. Frase nominal ou verbal, Enzo Trembala? Isso, garoto. Tu tá bom demais. Vamos lá. Frase nominal porque não apresenta verbo nem locução verbal. Próximo, vamos lá. Letra D. Eu sou o John Arbuckle. Frase nominal verbal? Fala, Vitor. Isso, Vitor. Muito bem. Frase verbal porque apresenta o verbo sou. Letra E. Gatos. A letra E é uma frase nominal porque não apresenta verbo. Página 52, vamos lá. Número 2. Copie do texto 1 o segundo período do primeiro quadrinho e classifique-o em período simples ou composto. Justifique sua resposta depois. Então, o segundo período é: eu sou cartunista e esse é o meu gato Garfield. Ok? Então, vamos lá. Vamos classificar esse período. Esse período é um período composto. Por quê? Ele tem duas orações, dois verbos. Sou e o verbo é. Ok? Vamos lá. Número 3. Identifique os enunciados que formam o segundo quadrinho da primeira tirinha. O quadrinho apresenta 3 enunciados. Atenção. Uma frase nominal, olá. 2 períodos simples, eu sou Garfield, e um composto, eu sou um gato e esse é meu colunista. Vou repetir. O quadrinho então apresenta 3 enunciados. Uma frase nominal, olá. Depois ele apresenta um período simples, quando Garfield fala, eu sou Garfield. E no terceiro, um período composto, ele fala, eu sou um gato e esse é meu colunista. Ok? Então, nós temos aqui 2 verbos, sou e é. Número 4. Classifique o último enunciado da primeira tirinha. Justifique sua resposta. Muito bem, isso aí. O enunciado é um período simples, né? Por que é um período simples? Porque tem apenas uma oração, ou seja, só tem um verbo. O verbo de. Ok? Número 5. Em nossa única preocupação em entreter você, temos período simples ou composto? Justifica a sua resposta. Período composto. Tem ali, ó, 2 verbos, né? Que não equivalem a apenas um verbo. Portanto, o período apresenta 2 orações. É o verbo é e o verbo entreter. Ok? Esse verbo aqui, ó, é e entreter, não é uma locução verbal. São 2 verbos separados,
tá? Atenção. Então, eu tenho duas orações. Nossa única preocupação é entreter você, é outra oração, ok? 4. Releia os balões da segunda tirinha, iniciando pelo segundo quadrinho. Quantos períodos são formados ao final da tirinha? Vamos lá. A tirinha tem apenas um período. Olha lá, vamos justificar. Nós gatos somos, ok? Próximo exercício, página 55. Página 55 é leitura, né? Não vou ler porque o tempo nos impede de ler todo o texto, mas vamos corrigindo o exercício. Vamos lá. Explique a ambiguidade presente nos 3 textos. Ou seja, o que os interlocutores disseram ao Armandinho, o que ele entendeu. Então, texto 1. O Camilo disse que iria estudar Direito, né? Ele estava se referindo à faculdade de Direito. Queria ser advogado. Só que o Armandinho entendeu errado. O Armandinho entendeu que ele queria estudar de uma forma correta. Então, essa é a resposta. Camilo disse que ia estudar Direito, ou seja, a faculdade de Direito. Só que o Armandinho entendeu que ele estava querendo dizer que ia estudar de forma correta. Foi? Texto 2. A mãe de Armandinho já perguntou se ele já provou abóbora. Queria dizer o quê? Se ele já tinha experimentado abóbora. Mas o Armandinho entendeu o quê? Que ele não precisaria de provar a abóbora, já que ele não gosta. Texto 3. Quando a mãe diz que precisava decorar o texto, ela estava querendo dizer que ela precisava entender, gravar o texto, né? E aí ele estava entendendo que ela precisava pintar o texto, ou seja, decorar, botar cor no texto, ok? Número 2, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Letra A, um dia eu irei estudar Direito, temos uma locução verbal. Verdadeiro ou falso? Muito bem, Maria. Verdadeiro. Irei estudar. Ok? Letra B. Como assim? Temos uma frase nominal. Verdadeiro ou falso? Boa, Júlia. Verdadeiro. Muito bem. Tá certinho, tá? Nós não temos aqui nessa frase a presença nem de um verbo, nem de uma locução verbal. Letra C. As suas notas são tão boas, Camilo, temos um período composto. Falso ou verdadeiro? Falso. Eu tenho apenas um verbo, são. E aí, nesse caso, tem um período simples. Letra D. Acho que tem que estudar Direito, sou eu. Temos um período simples ou composto? Temos um período composto, então essa aqui tá errada, tá? Ele tá perguntando se tem um período simples. Esse período não é simples, é um período composto. Vamos lá. Acho é o primeiro verbo e tem é o segundo e estudar é o terceiro, tá? Então vamos lá. Número 3, copie do texto um exemplo de frase nominal. Nós temos lá, quais exemplos que nós temos? Como assim? Não esquece de botar entre aspas, tá? Que a gente está retirando o texto. E o ponto de interrogação, antes de fechar as aspas. Não com exclamação no final. Abre aspas, não, exclamação, fecha aspas. E primeiro prova. B, exemplo de período simples. Nós temos: mãe, eu não gosto de abóbora. É o primeiro exemplo, tá? E temos o outro exemplo. Já provou? Nos 2 períodos eu tenho apenas um verbo. No primeiro, o verbo gostar. No segundo, o verbo provar. Letra C, exemplo de período composto.
Acho que quem precisa estudar sou eu. Então, temos aqui, ó, a presença do verbo achar. Precisa estudar é a locução verbal, ok? Então, tem duas orações. Perdão, tem mais uma no final, o sou, né? Sou eu. E o outro exemplo, nós temos lá, depois diz que não gosta. Então, temos a presença de dois verbos, o verbo dizer e o verbo gostar. Número 4, página 57. É a única que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Identifique a locução verbal presente na tirinha 3 e justifique sua resposta. Então, a locução verbal que está presente lá na tirinha 3 é a expressão vai ficar, tá? Que é formada por dois verbos, né? Que equivalem a um. Que equivalem ao verbo ficará. Ok? E por último, a página Você Aprendeu, página 58. Que é aquela página que a gente vai revisar todo o conteúdo visto, né? Na unidade. Então, vamos lá. Tipo de enunciado que nós temos. Frase. Então, nós temos frase verbal. O que é uma frase verbal? Enunciado de sentido completo que apresenta verbo ou locução verbal. Vou repetir. Enunciado de sentido completo que apresenta verbo ou locução verbal. Frase nominal. O que é uma frase nominal? Enunciado de sentido completo que não apresenta verbo nem locução verbal. Ok? Oração. Enunciado que deve, obrigatoriamente, apresentar verbo ou locução verbal. Oração. Enunciado que deve apresentar verbo ou locução verbal. Período. Frase organizada em torno de uma ou mais orações. Período é a frase organizada em torno de uma ou mais orações. Mais abaixo, né, a parte de produção. Tirinha. Tipo de linguagem da tirinha. Qual é o tipo de linguagem que a gente encontra lá na tirinha? Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Pode encontrar todas três, tá? Perdão. Linguagem verbal e não verbal. E aí como é que a gente chama essa linguagem? Linguagem mista. Fala dos personagens, como é que é feita? Através de balões. Outras características da tirinha: uso de onomatopeias, interjeições, metáforas visuais e figuras cinéticas. Ok? Para não esquecer. Amados, essa aula termina aqui, tá? E na próxima aula a gente já entra na unidade 3. Ok? Bons estudos e até breve.